Olha, a indústria brasileira tem uma história de muitas andanças. Ela não nasceu onde está hoje, não. A gente vai mergulhar aqui numa jornada fascinante para entender como é que esse mapa econômico do Brasil foi redesenhado, sabe? Ver como e por que as fábricas mudaram de lugar ao longo do tempo. Então, para a gente começar, dá uma olhada neste mapa aqui de 2022. O cenário é bem claro, né? A atividade industrial do Brasil está, assim, esmagadoramente concentrada ali na região sudeste. É uma coisa que salta aos olhos mesmo e que vai ser o ponto de partida da nossa análise. Pois é, essa imagem já deixa a gente com duas perguntas na cabeça, né? Primeiro, por que a indústria se concentrou de um jeito tão forte justamente nessa região? E a outra, talvez ainda mais importante, para onde ela está indo agora? São essas perguntas que a gente vai tentar responder aqui. Ok, então, para a gente entender o porquê dessa concentração toda, a gente tem que voltar lá atrás, no início do tudo. Vamos dar uma olhada nessa primeira fase que é o berço da indústria. É isso mesmo, a semente da nossa indústria foi plantada literalmente nos cafezais. Pensa só, lá no comecinho do século XX, era a grana, a imensa riqueza do café, que bancava as primeiras fábricas. E o Sudeste já tinha tudo ali, ferrovias, portos, tudo pronto para escoar a produção. Então não teve jeito, a região largou na frente com uma vantagem, nossa, gigantesca. E essa vantagem inicial acabou criando uma característica que marcou o Brasil por décadas. Os especialistas chamam de uma expressiva concentração espacial das atividades produtivas. Mas, falando no bom português, isso quer dizer o seguinte: falar de indústria no Brasil era basicamente falar do Sudeste. Ponto. A paisagem daquela época era mais ou menos assim, como a gente vê nessa imagem de Minas Gerais. Grandes complexos, sabe? Muita manufatura, indústria de base. Era esse o coração que fazia a economia industrial da época pulsar. Só que a história, claro, não parou por aí. Chega a segunda metade do século XX e aquele mapa super concentrado começa a mudar de cara. A gente entra numa nova era, a da grande expressão. O nome técnico para essa mudança toda é desconcentração industrial. É como se as fábricas começassem a fazer as malas, sabe? Elas começaram a sair dos seus centros tradicionais, ali em São Paulo, no Rio, e foram buscar novas oportunidades em outras partes do Brasil. Mas por que isso aconteceu afinal? Bom, foram basicamente três grandes forças agindo ao mesmo tempo. Primeiro, uma mãozinha do governo, com políticas e grana para desenvolver outras regiões, como o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Depois, veio uma competição bem forte entre os próprios estados. E, por fim, a lógica do mercado, né? As empresas foram atrás de novas vantagens para competir. E essa competição entre os estados deu início ao que ficou famoso como guerra fiscal. Foi uma disputa de verdade com estados e cidades oferecendo um monte de benefícios, tipo isenção de imposto, para seduzir as empresas e levar os investimentos para lá. Toda essa movimentação, claro, acabou redesenhando completamente o mapa industrial do país. O resultado? O surgimento de novos polos industriais, muitas vezes em lugares que ninguém esperava. E aqui tem um ponto bem importante. Essa dispersão não foi bagunçada, não foi aleatória. Ela não só espalhou umas fábricas por aí. Ela criou ecossistemas industriais inteiros, novinhos em folha e muitas vezes super especializados em várias partes do Brasil. Olha só o Nordeste, por exemplo. Lá surgiu um gigante moderno como o Complexo de Suape em Pernambuco. Mas não é só indústria pesada, não. Ali pertinho, em Recife, o Porto Digital virou um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, super focado em software e serviços. Ou seja, uma diversidade bem grande. E essa história de inovação também se espalhou. Pega Campinas, por exemplo, no interior de São Paulo. Lá fica o Sirius, que é nada mais nada menos que um dos aceleradores de partículas mais avançados do mundo. Ele funciona como um verdadeiro imã, atraindo empresas de altíssima tecnologia. Isso mostra bem que a sofisticação industrial deixou de ser uma exclusividade das capitais. Então, a transformação fica bem nítida, né? Se a gente compara, a indústria antiga era aquela coisa, concentrada no Sudeste, precisando de muita gente para trabalhar. Agora, a nova indústria é o oposto. Ela é descentralizada, focada em tecnologia, em conhecimento e com setores muito mais variados, incluindo até as tecnologias verdes. Bom, com esse novo cenário, a pergunta também muda. A questão não é mais só onde a indústria está. A grande questão passa a ser o que ela está se tornando. E é por isso que o foco, agora, se volta todo para a inovação.
E uma peça fundamental dessa nova indústria é a tal da economia verde. A ideia é bem simples, mas é muito poderosa. Continuar crescendo, claro, mas de um jeito sustentável. É juntar produtividade com o cuidado com o meio ambiente e com a inclusão social. E essa imagem aqui mostra o conceito funcionando na prática. A gente vê painéis solares gerando energia limpa para a indústria e ali do lado o manejo de florestas. É exatamente essa união de energia renovável com produção que virou um símbolo dessa nova indústria que o Brasil está tentando construir. Só que toda essa transformação interna não acontece isolada do mundo, né? O Brasil agora tem que encarar o seu maior teste, que é no cenário global. E isso nos leva direto para o nosso último ponto, o desafio do futuro. A grande pergunta que fica no ar é a seguinte: com esse novo mapa industrial, mais espalhado, mais diverso e com essa preocupação cada vez maior com sustentabilidade, como é que o Brasil se posiciona para competir de verdade no palco da inovação mundial? E os números mostram que o desafio não é pequeno, não. Se a gente olhar este gráfico aqui, da balança comercial de produtos de alta tecnologia entre 2010 e 2021, o que a gente vê é um déficit constante. Na prática, isso significa que o Brasil ainda compra muito mais produtos de tecnologia de fora do que vende. E para colocar isso em perspectiva, esse número aqui diz muita coisa. No Índice Global de Inovação de 2023, o Brasil ficou em 49º lugar de um total de 132 países. É a melhor posição da América Latina, o que é bom, mas ainda tem um chão bem longo para a gente percorrer até chegar perto das nações que lideram a inovação no mundo. Então, a reflexão final é quase que inevitável, né? Com esses novos polos industriais cheios de vida e com essa aposta clara na economia verde, será que o Brasil consegue transformar esse déficit histórico de inovação em uma vantagem competitiva de peso no cenário global? Bom, a resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da indústria por aqui.